O quinto episódio da segunda temporada do Engajados Cast tem o apoio de A3D, produção e consultoria em audiovisual. AZ Empreendimentos, financie o sonho da casa própria. E Showtime Studio, o lugar para gravar seu podcast em Natal. E nesse episódio conversamos com Davi Ciclo e Elizabeth Ariel, que compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre a religião Bahá'í e também falaram sobre os projetos sociais realizados em Natal, no Rio Grande do Norte. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Engajados Cast. Eu sou o Aderbal. Oi, gente, eu sou a Samantha. E estamos nesse projeto, como sempre, trazendo pessoas ou instituições e tal que fazem a diferença aqui no nosso estado. Estamos hoje aqui com o Davi e Elizabeth. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, muito obrigada. Obrigado por receber a gente. Pois é, eles estão aqui justamente para trazer uma coisa que eu confesso que, assim, que eu não conhecia, que é a fé Bahá'í. E aí eu queria justamente que vocês começassem falando um pouquinho melhor do que se trata, né, para a gente conseguir entender um pouco melhor. Certo. Posso começar então? A fé Bahá'í ela é uma religião, ela surgiu na Pérsia, hoje em dia é o Irã, né? Mas na época ainda era Pérsia, então ela surgiu, tem 180 anos, ela foi fundada por uma figura chamada Baha'u'lláh. Então essa figura de Baha'u'lláh é um título, né? Não era, o nome dele era outro em persa, mas esse título significa Bahá é glória e o Lá é Deus, então a glória de Deus. Então esse Baha'u'lláh fundou essa religião que era fundada principalmente no princípio da unidade da humanidade. Então a ideia é que assim, a humanidade está no estágio do seu desenvolvimento que está preparada para deixar de lado seus preconceitos, suas divisões e poder se unir em harmonia com a sua diversidade. Claro que temos muitas culturas, muitas histórias, né? Então, assim, esse é digamos, o fundamento da religião. E claro que traz muitos princípios e, assim, o motivo também de vocês terem chamado a gente é que também a gente trabalha muito com essa parte de ação social, né? Exatamente. Que a ideia justamente da religião é que ela traga um impacto positivo para a humanidade, né? Então, é uma coisa que realmente é para estar no fundamento dela desde o princípio. E, assim, outra coisa também que é fundamental, assim, para quem está conhecendo a religião agora, é que é uma religião que também acredita na revelação progressiva. Então, a fé Bahá'í acredita em uma linhagem de religiões. Então, a gente acredita no cristianismo, né, na figura de Cristo, em Muhammad, né, o Maomé, acredita também em Krishna. Então, vários mensageiros de Deus, como a gente chama. Então, a gente acredita que todos eles vêm do mesmo Deus. E a religião de Deus é uma só. Então, o que acontece é como na escola. Você vai ter as diferentes séries e vão em cada professor para uma série. A humanidade está no estágio de desenvolvimento, precisa de uma mensagem. E com o passar do tempo, a humanidade vai se desviando, vai desvirtuando a mensagem, vai acontecendo mudanças também na estrutura da sociedade. E aí vem um outro mensageiro. E aí renova essa religião. Então, a gente acredita nessa linhagem, né? E só para deixar claro que isso não implica que um mensageiro é menor ou maior que o outro, né? A gente não São faz todos mensageiros. isso, né? A mensagem deles não é uma questão da limitação deles. Eles adequam a mensagem para aquele momento. Limitação nossa. Exatamente. Então, esse é um dos outros princípios fundamentais da fé e por isso que a gente valoriza muito a colaboração entre religiões, né? É muito maravilhoso. A gente Perfeito. estava vendo aí que o símbolo, né, do Bahá'í é a estrela de 9 pontas, né? Sim. E aí cada ponta é uma religião. A gente ficou muito encantado com isso, né? O Uma- respeito, né? Isso Acho que numa palavra, respeito, né? Exatamente, exatamente. Assim, na verdade, a gente sabe que existem um sem número, né, de religiões, mas assim, na simbologia lá estavam contempladas, digamos assim, as grandes religiões mundiais, né, naquelas 9 pontas que estão presentes em bastante coisa da fé Bahá'í, né, pelo que a gente viu, assim, é uma coisa bem importante para vocês, essa coisa do agregar, né? Pode ficar à vontade. Se você ia fazer uma pergunta para a Isabel? Eu tenho 1 milhão de perguntas. Eu tenho 1 milhão de perguntas, Pode mandar. porque, né, assim, a gente vai estudando como somos, né, pequenos grãozinhos de areia aí, e tentando entender, né, amor? Porque é muita grandiosidade. Assim, o que eu mais amo é que é tão grandioso na simplicidade.
que é, né, a unificação, o respeito. Eu queria, gente, que nesse mundo tão doido que a gente anda vivendo, né, essa questão assim da igualdade, né, dos sexos, queria que vocês falassem um pouquinho, ensinassem para gente isso, além de tudo, né, além da unificação das religiões, eu achei que é muito pertinente, porque a gente vive hoje em coisas, né, muito assim, ou você é de A, ou você é de B, para tudo, né, gente, não só na religião. Então, essa mensagem de paz, de unificar, aí principalmente nessa igualdade dos sexos, eu gostaria que vocês ensinassem para a gente um pouquinho, para quem vai assistir também, para aprender essa coisa tão bacana. Acho que para falar sobre isso, Abdu'l-Bahá, que é o representante principal da fé, que é a única imagem que a gente tem permissão de ver normalmente, ele sempre dá ênfase sobre isso no quesito de que Deus cria coisas à imagem e semelhança dele. Então, se Deus criou o homem e a mulher, significa que cada um tem um motivo para estar aqui. E se o homem ele foi criado para determinada coisa, a mulher também foi, e nenhum dos dois tem o direito de tirar isso de um do outro. De se achar superior, Sim, né? exatamente. Por exemplo, a mulher, nas escrituras que eu li, pelo menos, ela é comparada com uma flor que é graciosa, que é gentil, que foi criada para tornar a humanidade um lugar mais confortável de viver. E o homem como algo mais firme, que não é impedido de também tornar a humanidade mais tranquila, mas de que ele é, como posso dizer, eu não sei com o que comparar. Um alicerce. Um alicerce. Tem uma alegoria também que a gente tem nas escrituras que descreve a humanidade como um pássaro. E que o homem e a mulher são como as asas desse pássaro. A humanidade não tem como alçar voo e evoluir se as duas asas não estão em equilíbrio, em harmonia. Maravilhoso. Então, assim, a gente, claro que reconhece que, assim, a experiência entre homem e mulher vai ser diferente, né? Pelas diferenças biológicas, as vivências não são idênticas. Sim. Mas a nossa alma, ela não tem sexo. Então, é algo que está acima dessas questões, né? E perante Deus, nós todos temos a mesma capacidade de nos aproximar dele, a capacidade espiritual, intelectual, não tem diferença, né? Então, é algo que até algumas pessoas até comentam, né, quando participam, vão conhecer, assim, de ver como é muito tranquilo os ambientes de todo mundo participar e todo mundo ter voz nas consultas, entre homens e mulheres ali, todo mundo está à vontade para dar sua contribuição nas conversas e tudo mais. Então, nas instituições também da fé Bahá'í, assim, você tem pessoas de ambos os sexos também participando. Então, a gente vive muito isso na prática. Sim. Eu tenho uma curiosidade, assim, a gente aqui em off conversou um pouco e vocês falaram da questão familiar e tudo, mas assim, como foi que vocês tomaram contato com a fé Bahá'í? Foi através da família mesmo? Como é que foi para cada um? Primeiro como para o Davi. Eu fui criado Bahá'í, né? Na família, a gente é Bahá'í desde meu bisavô. Então, reza a lenda, né? Que ele foi uma primeira pessoa a se declarar Bahá'í em Minas Gerais. Não o primeiro Bahá'í, porque assim, você tinha Bahá'ís que iam justamente como pioneiros para justamente divulgar a fé. Tá. Mas assim, a pessoa a se converter Bahá'í em Minas primeiro foi ele. Tá. Então, seu Gontranguia. Então, desde dele, então, a família tem sido Bahá'í. Ele era uma pessoa que era muito ligado em filosofias diferentes. Ele era uma pessoa muito buscadora, né? Aí ele conheceu a fé através de uma pessoa que falou, era um amigo dele. Eu conheci aqui a seu Gontran, não é muito minha praia não, mas eu acho que é a sua cara. Aí ele foi e gostou muito. E aí eu fui criado nessa religião, né? Claro que assim, é uma coisa que a gente reafirma. Então, assim, na fé Bahá'í a gente considera que a maturidade espiritual vem com 15 anos. É quando assim o corpo já está com as condições materiais de ser um canal para os aspectos espirituais de forma mais plena. Tá. Então, claro que assim, tem várias coisas que a gente ainda não considera para a maioridade, né? Então, por exemplo,
as instituições barrais são eleitas. Então, com 15 anos, você ainda não pode nem votar e ser eleito por uma instituição barra e tudo Tá. mais. Então, é uma coisa que ainda vai evoluindo, porque hoje em dia, com 15 anos, a maturidade ainda não está no nível assim. Sim. Mas a ideia é que no futuro isso fique mais proeminente à medida que a humanidade avança. Então, assim, com 15 anos, eu reafirmei minha fé, eu tive essa oportunidade, porque a ideia também não é forçar ninguém. Sim, sim. Né? A Frequentar família, uma coisa, né? a família dá essa liberdade e eu tive meus momentos também de realmente, eu fui criado nisso, mas é isso que eu sou mesmo, é isso que eu quero. Então, acho que a maioria das pessoas que são criadas Bahá'í tem uma experiência mais ou menos assim também, de tentar realmente fazer a sua própria escolha, né? Perfeito. E com você, como é que aconteceu? Foi bem parecido. Ah. A diferença é que eu ainda não tinha tanto refletido sobre isso, então no meu aniversário de 15 anos, quando eu assinei o cartão, eu ainda não tinha certeza. Ah, Então eu fui reafirmando com o tempo, tanto que acho que esse ano que eu comecei a realizar muito mais do porquê eu tô fazendo isso, porquê que eu vou nas rocas dar aula para criança, o porquê que eu ajudo em certas atividades. ah. Antes eu fazia meio que no automático, sabe? Entendi. Já cresceu nisso, né? Já, tipo, Virou lá. automático. Então, para mim foi bem mais recente, porque tanto que foi a esposa dele que me ensinou isso, que cada um tem o seu tempo. Um Bahá'í que nasce numa família Bahá'í, ele não necessariamente precisa, como ele falou, se declarar com 15 anos. Tá. Pode ser, sei lá, nos 20 e poucos anos, vai ler uma escritura e vai sentir, eu me sinto Bahá'í. Então vai lá e assina o cartão. Tá. Então, como é algo bem pessoal e subjetivo, então às vezes é no mesmo momento, às vezes não é, mas para mim foi mais recente. Que lindo, gente. Eu queria que vocês contassem um pouco. O Davi comentou algumas coisas, né? Os trabalhos que vocês fazem lá nas rocas, né? Essa coisa profissionalizante, as coisas com as crianças. Conta pra gente, por favor, esse trabalho lindo que vocês desenvolvem lá. Tá bom. Os olhinhos dos dois É, brilham de emoção. Pois É porque, assim, recentemente, no domingo passado, eu e meu pai, a gente foi fazer visita para um novo Bahá'í, Tá. que descobriu a fé pelo Instagram de outra comunidade. Tá. E na família deles, a gente conheceu a família toda, foi muito impressionante. E quando eu fui falar com a mãe dele sobre as atividades e tal, meio que pela primeira vez me deu uma euforia, porque assim, ela é muito ligada à natureza. Ah, Então, a gente estava conversando e me deu uma inspiração de comparar com a natureza. E eu não tinha feito isso antes. Aham. Então, agora toda vez que eu for dar aula, eu vou lembrar disso, que para mim, dar aula para as crianças, como deve ser para quase todos os barrais, é como você entrar em um jardim de rosas, e não só de rosas, com várias flores diferentes, desabrochando, e é como se você estivesse ajudando elas a desabrochar. se fosse o jardineiro, né? Sim, como se a gente fosse o jardineiro, ajudando elas a descobrirem as habilidades que elas têm, as qualidades que elas têm, o que que elas podem fazer para ajudar aquela comunidade delas. Então, dar aula para animador de pré-jovens é como se estivesse regando uma flor um pouco mais desenvolvida, para crianças um brotinho, e assim por diante. Então, é alguma coisa que você só vai saber como é quando você estiver ali fazendo, aquela sensação. De estar fazendo bem, né? Sim. Pelo outro, pela comunidade também, porque bem ou mal você muda a vida ali daquele entorno, né? Com certeza. E, assim, é um dos princípios fundamentais da fé a educação universal. Que todos tenham o acesso à educação. E o próprio Bahá'u'lláh, num dos seus escritos, ele fala que considerai o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação tão somente pode tirar proveito delas. Então, assim, é uma prerrogativa assim, da gente que quando a gente tira da Bíblia, por exemplo, né, que o Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a gente interpreta isso de uma maneira das qualidades espirituais. Então, a gente tem a capacidade de manifestar todos os atributos divinos de paciência, de generosidade, misericórdia, enfim, todos. Desde que a gente faça um esforço para isso, é uma escolha. E aí a educação permite que isso aflore. É o caminho, É né? o caminho para A isso. educação é o caminho. Exatamente. Então,
trazer isso à tona, para fazer isso acontecer, a gente já tem um trabalho aí de algumas décadas de elaborar programas educacionais, certo? Então, nós temos 3 atividades educacionais principais, que a gente chama atividades centrais. Tem as aulas barrais para crianças, Tá. tem os grupos de pré-jovens. Os pré-jovens é uma faixa etária que a gente indica de 11 a 14 anos, que é uma faixa etária que está naquela transição da Isso, adolescência. exatamente. E aí começa algumas dessas capacidades espirituais começam a amadurecer nessa idade. Tá. Então, aquela leitura mais crítica, né? A visão da sua própria realidade, de questionar, de procurar entender as injustiças do mundo, vem muito nessa idade. Então, é uma faixa etária que exige um trabalho especial. Então, tem esse grupo de pré-jovens, Tá. e aí tem os círculos de estudo. Esse terceiro é dos 15 anos para frente, né? Já é adulto, digamos assim, que aí são esses materiais de capacitação. Então, aula para criança vai ter aulas que costumam ter histórias, vão ter música, vai falar sobre princípios, como alguns que a gente falou aqui, de justiça, de generosidade, companheirismo, aí vai ter brincadeiras e dinâmicas, a gente fala de textos sagrados, ajuda a memorizar textos sagrados, e então, esses elementos principais. Né? O grupo de pré-jovens, eu trouxe aqui alguns dos materiais. Ai, que bacana. Mostra pra gente. Vou mostrar. Tá para a câmera Isso. aqui. Então, por exemplo, esse aqui é o Brisas de Confirmação. Ele é o primeiro dos textos. A gente chama de texto de pré-jovem. Aham. Esse aqui tá até um pouco partido, que é o meu. Esse aqui, peraí. Tadinho, tá velhinho. Já tá um pouquinho surrado. Mas é é bom, porque inestimável isso, valor, né? isso, exatamente. Quer dizer que ele foi bastante Na utilizado. verdade, não é Né? nem o meu, é de um pré-jovem. Que eu peguei da pilha que tinha. Aham. Mas então aqui, por exemplo, né, a gente vai ter o texto, e aí conta a história de uma menina que chama Mussonda, que ela é de um país da África que agora não lembro na história não diz especificamente Qual país? mas se eu não me engano até se sabe, assim, agora que eu esqueci, Mônica sabe melhor, mas então, como o livro indica pelo título, o tema central é confirmação. Tá. É o conceito de que quando a gente faz um esforço para algo, a gente tem um sonho, um objetivo, Deus nos confirma com sinais quando a gente faz a nossa parte de fazer um esforço. Ai, que bacana. Então, é a reflexão sobre esses sinais. E assim, certo, é um conceito muito bonito, muito legal, mas também é aprofundar um pouco nos dilemas que isso traz, né? Sim, a vida a gente vai ter muitas dificuldades, e até mesmo em coisas que, digamos, seriam um caminho certo, Tá. vão aparecer, às vezes, momentos de injustiça Sim. e dificuldades. Então, são reflexões profundas e, às vezes, difíceis, que é para justamente a gente começar a trabalhar com os pré-jovens sobre esses conceitos. Tá. Então, a gente trabalha muito com a ideia de que a gente está trabalhando o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento das capacidades intelectuais também. Que massa isso, Então, viu, Davi? Tem muitas atividades aqui que são de interpretação de texto. Sim. Tá. Vão ter perguntas para o que estava dizendo no texto. Trabalhar vocabulário também, normal, não é nem vocabulário especificamente da religião, mas Claro. vocabulário porque a gente enxerga que a capacidade de expressão é fundamental para esse pré-jovem desenvolver esse senso de leitura crítica da realidade, de ele poder fazer uma leitura da sua realidade. A linguagem Sim. afeta a nossa forma de pensar. Sem Com dúvida. certeza. Sem Então, dúvida. ajudar os pré-jovens a também ter essas destrezas, essas capacidades de expressão, de compreensão. E esse aqui é só um exemplo. Tem esse aqui, Vislumbres de Esperança, que fala sobre um menino que está num cenário de guerra civil e que perde os 2 pais, que a tribo inimiga ataca eles. E aí vai falar justamente sobre os dilemas da esperança. Tá aqui, para ficar melhor. Que lindo esse nome. Isso aqui são alguns dos Sim. textos do programa de pré-jovens. Tem Tá. vários que estão sendo elaborados e tem alguns que ainda estão em fase de pré-publicação, que a gente já aplica, mas não estão ainda com uma capinha bonitinha. Está naquela no encadernado. Sim. Com Então, certeza. esses aqui são até mais focados em alguns temas eminentemente assim, espirituais. Tem outros que o foco, por exemplo, tem um que eu gosto muito, que é o Pensando sobre Números, Tá. que foca muito em matemática. Ah, Na área dela Já não não. gostou tanto. Isabete, você pula esse. Volta pra Eu humanas. fiz com muito sofrimento. Mas tem gente que é mais matemático, né? Que Aham. aí toca o coração, né? Pois Eu é. gosto dessa área. Eu também sou mais de números, assim. Pois é. Mas a ideia é justamente que isso é meio que ajudar a nivelar também, assim, dos pré-jovens entenderem da importância de
ter essa destreza de matemática, porque aí, além de trazer a questão de lógica, tem muitos exercícios que são realmente de lógica e raciocínio, assim, parece realmente uma coisa de um curso de matemática. Tá. Mas também traz questões para a gente Sobre o contextualizar. caráter, né? Exatamente. Então fala, por exemplo, distribuição de renda. Numa empresa que tem um fazendeiro que ele emprega tantos funcionários. Ele fez de tal forma. Você entende isso como justo? Como é que seria? E aí trazer uma discussão para eles, para entender essa questão de números e usar isso como ferramenta de leitura de realidade, né? Davi, deixa eu te fazer uma pergunta. As crianças que participam desses programas de vocês, elas também são da fé Bahá'í? Ou, digamos que vocês estão nas rocas, né? Isso. Vocês, tipo, adotaram essa comunidade ou não? As portas estão abertas e quem quiser trazer seus filhos para estudar é convidado? Como que funcionaria isso? É desse jeito. A gente não, por assim dizer, seleciona. Tá. Quer dizer, a gente não tem uma coisa chamada recursos humanos. Tá, Por exemplo, eu sou professora de aula para criança do Série 2, tá. que as atividades de aula para criança são divididas em séries. O Série 1 é de 5 a 6 anos. Certo. O Série 2 é de 7 a 8. Tá. E o Série 3 é de 8, 9 e 10. Certo. Que é com 11 é pré-jovem. E assim, minhas tias dão aula pro Série 1. Tá. E assim a gente vai fazendo daquele jeito. Aham. Só que enquanto a gente não conseguir conversar com aquela comunidade, criar laços com ela, para as pessoas de lá também terem a iniciativa de querer também ser professores, então vai acabar que não vai andar. Entendi. Porque se a quantidade de crianças crescer e a de professores não crescer, aquilo vai desencarrilhar de um jeito bem ruim. Entendi, Elizabeth. Então, a gente abre para qualquer criança que queira participar. Ai, que coisa maravilhosa. Mas a gente tenta fazer de uma maneira organizada. Tá. Por exemplo, a gente escolhe, aqui tá a Casa Bahá'í. Então, nessas 3 ruas aqui, a gente já fez mapeamento, que Tá. é ir naquela casa, perguntar quantas pessoas moram, quantos anos tem cada pessoa. Tá. E aí a gente vai fazendo mapeamento, vai visitando. E nessas 3 ruas, se tem crianças que participam, elas vão. Tá. Mas enquanto a gente não tiver recursos humanos para expandir isso, então a gente se mantém nessas 3 ruas. Entendi. Se chegar mais professores, aí de repente mais uma rua. Vai Tá. expandindo. A comunidade, então, ela é abraçada por vocês, né? Não é assim, só pode quem realmente é da fé. A igualdade em Sim. tudo mesmo. Gente, isso é muito sensacional. E como é que tá de professores? Vocês têm bastante? Tem muitas pessoas que estão... Porque, assim, Apoiando. sim. Porque assim, tem esse material de pré-jovens, né? Tá. O círculo de estudo, que é já ir para 15 anos para cima, tem aqui esse material aqui, por exemplo, seu livro 1, Tá. Reflexões sobre a Vida do Espírito. Tá. Essa sequência aqui de livros que é do Instituto Ruhi, esse aqui é o logo do Instituto Ruhi aqui, Aham. é Acho que o justamente... livrinho é disso também, né? Aí acho que não. Não? Não. Não, a editora Barra é do Brasil. Porque o Instituto Ah, Ruhi entendi. foca Sim. nesses materiais de capacitação. Certo. Tá. Então é justamente... Porque assim, como a Elizabeth falou, a ideia não é que a gente agora vai lá para a gente salvar a comunidade, assim. Tá. É- É deles, né? Exatamente. A gente Então, incentiva eles a procurarem fazer a mudança no ambiente que eles vivem. Entendi, isso. Elizabeth. O processo é para ser sustentável. Tá. Então, as pessoas vão ser agentes de mudança. Então, os materiais são para ajudar nesse sentido, de elas se capacitarem para o serviço ao próximo. Tá. Então, assim, a atividade é aberta para quem quiser participar. Ai, que massa. Então, assim, o que a gente encoraja, assim, por exemplo, né? Se tem alguém que tem criança e quer que participar, sei lá, digamos que alguém mora em Ponta Negra. Tá. Não faz tanto sentido a pessoa trazer até as rocas para ter uma aula de criança. Faça uma em Ponta Negra. Exatamente. E então, assim, claro que sim, não é que a pessoa tá com uma criança, se tem uma criança que quer abrir, então agora você vai ser um professor e jogar a pessoa assim. Claro, sem nenhum tipo de treinamento, né? E mesmo assim, às vezes a pessoa, assim, conheceu agora. Então, assim, a gente pode levantar professor para ir lá ajudar e abrir uma nova aula. A gente tem várias pessoas na comunidade que já se capacitaram. Atualmente podem não estar atuando como professores, Tá. mas já se capacitaram. Entendi. E aí podem voltar a atuar como professores. Então, a gente tem, digamos, uma certa reserva de recursos humanos. Ai, que Mas, assim, só para reforçar, a ideia não é que a gente vai ter essa reserva e essa reserva agora que vai, digamos, se espalhar completamente e é eles que vão fazer tudo. Não. É capacitar as pessoas nos locais
para isso ser uma transformação orgânica e Sim. gradual, que aí... E contínua, né? Que é o mais importante. Exatamente. Porque aí não fica dependendo só de uma pessoa ou outra, né? Você vai ter um senso de comunidade ali das pessoas que elas vão começar a ver os efeitos das atividades e vão começar a se importar com isso e a querer ajudar a manter isso também. E Pronto. vocês dois, desculpa. Tudo bem, fica à vontade. Porque é tanta pergunta. Vocês dois que Ah. cresceram, né? Vocês cresceram em Natal? Sim. Ou vocês cresceram aqui? Sim. E vocês, né, que acompanham, como é o olhar de quem desde pequenininho tá, né, bem ou mal, ou seja, participando ou vendo, o que vocês viram, assim, por exemplo, na atuação em Natal? O olhar de vocês enquanto, poxa, eu acompanho aqui o pessoal, né, nossa atuação aqui nas Rocas. Por exemplo, jovens da idade de vocês, que desde pequenininho também acompanharam. Qual é o seu olhar olhando do mundo Bahá'í para fora? Nossa, isso é complicado. Mas Eu me que fala. tenho um pouquinho mais de idade que ela, Ah. eu posso falar que, por exemplo, ela é produto de aula de criança também. Porque Então, você é jovem, né, Elizabeth? Quantos anos você tem? 18. 18, tá. eu tô já com tem- 28. Tá. Então, é uma geração aí na frente, Aham. 10 anos de diferença. Aham. Então, assim, Elizabeth e outros jovens agora estão muito à frente das atividades, né? Eu promovo um grupo de pré-jovens com o irmão dela, Sim. que ele também é só um pouco mais velho, é o quê? 3 anos de diferença? 2,5. 2,5. Então, tem a Marília, que também é outra jovem, minha irmã também é outra jovem, que é, digamos ali, uma geração ali que realmente estava imersa nesse meio e começou também a se aproveitar de espaços de aprendizado. Tá. Isso é uma coisa fundamental no nosso jeito de fazer as coisas, é o que a gente chama de método de aprendizado, modo de aprendizado. O que a gente quer dizer com isso? Nós temos guias do nosso trabalho de construção de comunidade que vem já de décadas de experiência. A instituição máxima da fé Bahá'í é a Casa Universal de Justiça. São 9 membros eleitos a cada 5 anos. E eles ajudam a reger um pouco os assuntos da comunidade. E eles fazem o trabalho de recolher... Tem toda uma estrutura de acompanhamento, né? Tá. Para justamente coletar os aprendizados e destilar o que dá certo e o que são aspectos fundamentais, porque tem coisas que vão variar de lugar para lugar, porque são realidades distintas. Mas tem elementos que são essenciais. Tá. E aí vem essas guias dessa Casa Universal de Justiça para a gente. Então a gente faz o estudo de guias. Então a gente estuda, vê o que a gente precisa ter como foco. Então a gente faz um planejamento. Segundo passo, a gente planeja. Terceiro, ação. Vamos para o campo, vamos realizar. E quarto, a gente volta e reflete sobre o que a gente fez. E aí volta para o começo, reflexivo. Vamos voltar para as guias, porque as guias são muito ricas, são décadas e décadas de experiência. A gente lê uma vez, lê uma segunda, entende outra coisa nova, lê uma terceira, uma quinta, ainda está entendendo coisas novas, porque é um entendimento que amadurece à medida que a gente vai para o campo. Então, 80% do aprendizado é no campo e 20% é voltando para as guias. Então, é esse ciclo. Estudo de guias, planejamento, ação, reflexão, repete. E aí, isso que ajuda a gente a ir sempre melhorando, indo para frente. E aí, isso a gente aplica com essas atividades educacionais. E Os aí professores você tem essa tentam. jovenzinha Uhum. de aluna virando professora. E eles estão vivendo esse processo de aprendizado. Eles foram para Cabedelo, visitaram lá que está tendo bem mais atividade, está mais intenso. Então a gente tem essas trocas também de experiência. Vamos para outra comunidade saber como é que faz, quando está num estágio mais avançado, trocar figurinha, trocar aprendizados. Então a gente sempre tem esse intercâmbio, digamos assim. E essa geração, eu estou vendo esse crescimento. Esse desabrochar. É. Você também é uma rosa. Você não só cuida das suas pequenas rosas, você também é uma rosa que está desabrochando, né? Pois é. Eu até queria aproveitar e falar um pouco sobre essa questão, a questão das gerações e assim, as diferenças que tem entre as gerações e como isso repercute, principalmente assim, na maneira como as pessoas veem a fé Bahá'í. Porque, por exemplo, fé Bahá'í, porque no meu caso, por exemplo, como eu falei, eu tive contato com a religião agora bem recente, foi no ano passado, né, que eu tive contato. Não, foi esse ano. Foi esse ano já, enfim. Foi que a gente foi no Chile Foi já em esse janeiro. ano. Pois é. E assim, o que é que eu percebi? Você comentou a respeito do seu bisavô, se eu não me engano, né? Sim. Lá em Minas.
E você disse assim, o colega que percebeu, disse assim, encontrei uma coisa aqui que eu acho que você vai se interessar, porque tem o seu perfil. Então, acredito que assim, nas gerações anteriores, era muito essa questão de você ter uma pessoa que já tinha o perfil, que era, digamos, mais curioso, ou que tinha esses valores de união, de agregar, de aprender, que se interessava mais. Hoje você percebe que assim, os jovens eles têm já um perfil de já ter essa mente mais aberta, de buscar a ideia de voluntariado, de buscar a ideia de se agregar, de não ter essa discriminação de religião, tudo isso. Vocês percebem algum tipo de preconceito das gerações mais antigas por desconhecimento? Ou não, ou vocês não percebem tanto isso em relação à comunidade em geral, as pessoas que não conhecem, não sabem do que se trata, até entenderem, né, digamos assim, qual é a proposta e assim por diante. E como é que vocês percebem em relação às pessoas mais jovens? Qual é a receptividade que tem? Se vocês percebem essa diferença por geração? Olha, por exemplo, se for olhar nas rocas, Aham, quando a gente começa as atividades em uma localidade, a primeira coisa que a gente observa é receptividade. Se aquela comunidade ela é receptiva, se ela abre a porta e conversa tranquilo, a maioria, ou se a maioria não é muito mais reclusa e tal. Aham. E nas rocas, por exemplo, a comunidade Bahá'í tem muitas pessoas declaradas que vieram de lá, que Ai, que já moraram legal. lá. Ah. Minha mãe, por exemplo, ela morava nas rocas. Ah. E ela se casou com meu pai porque era amiga dele. Ah, Sim. que legal. Então, é uma comunidade que desde que a nossa família chegou aqui, ela Ah. sempre é receptiva. Nunca importou a idade, sempre abria a porta, conversava. Tá. E mesmo que ela estranhasse um pouco a fé, ela ainda gostava de ouvir, Pra entender, era curiosa né? e tal. Sim, e, quer dizer, obviamente nem todas as casas eram assim, Claro, mas uma claro. boa parte. Tá. Então, acho que uma coisa importante nesse quesito é que depende da cultura daquele lugar. isso, exatamente. Porque como a Fé Bahá'í, ela faz questão de trabalhar com bairros que têm mais dificuldades, que são mais humildes, então acaba que aqueles bairros em si são como uma família. Eles se comunicam, eles têm Se brigas, ajudam. se ajudam. Então acaba que a maioria desses lugares são mais receptivos, é meio que um abraço, uma confirmação de que a gente realmente tem que estar Escolher o trabalhando lugar ali. certo, Sim. né, gente? E quanto tempo faz que em Natal nós temos, né? Sua família foi a que veio primeiro para Natal? Não foi a primeira, mas assim, na década de 70, eu não lembro exatamente que ano, você Tá. teve alguns barrais que vinham com uma certa periodicidade fazer trabalho aqui de justamente divulgar a fé e conseguir essas declarações de novos barrais para ter uma comunidade, surgir uma comunidade, Tá. né? E aí isso cresceu nos anos 70. Eu escutei que chegou a ter uns 2.000 barrais declarados aqui em Nossa, Natal. que coisa, né, gente? Mas aí Legal. volta aquilo que eu falei do processo de aprendizagem. Tá. A gente aprendeu que não adianta você sair proclamando a fé e divulgando para todo mundo. Se você não estuda, né? Se Sim. você não. Aí você se vai não lá, pratica. declara 2.000 pessoas, aí tá bom, agora eu vou ter que voltar para minha cidade, tchau todo mundo. E assim, Boa sorte. Aham. boa sorte. Você tem que ter um processo de construção de comunidade, né? Sim. De essas pessoas realmente se integrarem e se aprofundarem, ter esse trabalho que exige tempo, várias visitas aos lares. E aí a comunidade minguou, né? Por falta desse acompanhamento. A gente chama isso de consolidação. Tem Tá. expansão e E consolidação. consolidação. Então faltava consolidação. Tá. E aí, na década de 80, a nossa família veio como pioneiros lá de Minas. E aí, a gente foi aprendendo. Aí, com pioneiros, você vai ter um núcleo ali que está estável e que vai ajudando a aprofundar as pessoas. Então, nessa época, também surgiu um outro grupo de jovens que era muito vibrante, que é justamente a geração da minha mãe, da mãe dela. Tá. Que aí foi um grupo ali de jovens ali que você tinha uma dúzia ou 20 mais ou menos jovem, que aí se tornaram barrais muito fortes e que realmente foram à frente disso, né? Então a gente até fala que na comunidade a gente tem a alegoria de que a juventude é a ponta de lança da comunidade, que tem essa energia, essa vontade de fazer diferença. De Mas fazer acontecer, né? Exatamente. Mas é claro que a lança não é só a ponta, senão você vai ter uma adagazinha, Isso. um espetinho. Sim. Aham. Então você tem todo um suporte dos adultos, das pessoas mais estabelecidas, para justamente ajudar a fazer acontecer também. Porque também não adianta falar, agora já passou a minha idade, eu não tenho mais o que fazer. Não.
Enquanto Você você tem uma tem outra- pulso, você É. pode estar contribuindo de alguma forma. Com certeza, com certeza. Mas é isso mesmo, eu concordo. Aí só voltando para você Sim. falando sobre jovens e essas Aham. diversas gerações, eu estava pensando aqui algumas coisas. Então, assim, entre os jovens, por exemplo, a gente vê muita receptividade. O que às vezes pode encontra às vezes é um desinteresse em participar de alguma coisa que seja relacionada à religião. Sim. Porque tem uma desilusão muito grande, né? Assim, com religiões O que já nome religião já barra muitas, exatamente. fecha muitas portas, Aham. principalmente com o jovem, porque o que a gente tem hoje é muito difícil, né? Ou você é A, você é B, então se eu sou A, eu falo mal do B. E essa coisa linda do carregar, não, me dá Uhum. sua mão, tudo bem, você é da outro, me dá você sua mão, não importa, todos são importantes. Então, acho que isso é muito novo, principalmente aqui no Brasil, né, gente? Talvez seja a religião mais nova, eu estou errando se eu falar isso. Mas relativamente falando, é É, nova, né? Sim. 180 anos, assim, você compara com o Com todo budismo, o que tem resto, 8 né? mil. Realmente, nesse É uma sentido. ideia muito inovadora, Aham. né? É muito bonito. E assim, eu acho que funciona. Como foi a primeira vez dele no templo, né? Aí quando eles nos explicaram, né, os voluntários, olha, você pode tirar foto em tudo, 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 mas quando você entrar lá dentro, né, por favor, não pode nem tirar foto e tem que observar o silêncio. Aí eu lembro que ele entrou e falou, olha, mas é tudo, é, é assim, é calmo. Normalmente é coisa de vidro, né? E não tem imagem, não tem nada, então é aquela coisa assim, você ora para quem seu coração mandar, né? Isso, eu me Então, senti como se eu estivesse comigo mesmo, assim, estar num isso, local onde eu estava em pudesse ficar em paz. paz comigo mesmo. Que é uma coisa que em outras religiões você tem aquela figura normalmente assim de uma espécie de guia espiritual e meio que existe um ditame que você tem que seguir. E aí muitas vezes assim não há nem espaço para o contraditório. Às vezes tem algum ponto ali que você não concorda e tal, mas muitas vezes até por essa tradição familiar que é muito comum, principalmente aqui no Nordeste, né? Então assim as pessoas tendem a seguir uma mesma crença que já vem com a família e que tem determinados dogmas e às vezes ele não concorda. E aí, como o Samantha falou, quando eu conheci o Templo Barral, eu senti um acolhimento que era um lugar onde não estava me dizendo assim, você precisa ser de um jeito, você precisa ser de outro jeito, você precisa ser do jeito que você se ame, que você ame as outras pessoas. Então, assim, esses valores, eu percebi que eram valores universais que eu sempre gostei e percebi que era um lugar que conseguia entender, digamos assim, que eu tinha a oportunidade de ser dessa forma. Então, você olhava para o lado e via todas as pessoas pareciam estar bem tranquilas de fato, todo mundo tinha ido ali para ter um tempo para si, né? Então, eu achei muito interessante a experiência e é por isso que quando a gente faz, por exemplo, e até pegando o exemplo que a Elizabeth falou aqui, que quando a gente faz uma ação de voluntariado, muitas vezes a gente pensa assim, você está fazendo para o outro, né? Mas aí você acaba percebendo quanto aquilo foi bom para você. Sim. E foi como você falou, né? Você percebeu como se você estivesse no jardim e você fez e você conseguiu perceber o quanto aquilo estava fazendo bem para você. Então era justamente nesse caminho que eu estava percebendo. Eu disse, que bom que existem pessoas no mundo todo que conseguem Entendem. entender que as pessoas são diferentes, mas que na diferença a gente também pode se unir, né? De alguma maneira, assim, entender quais são os valores positivos que a gente pode compartilhar, né? E achei isso muito bacana. Eu queria saber, inclusive, agora uma curiosidade de fato, como é que a fé Bahá'í enxerga o pós-vida? Por exemplo, assim, porque cada religião, digamos, tem uma maneira de pensar sobre isso. Como é que é para o Bahá'í? Tá bom, fala então. A gente acredita que a alma humana é imortal, né? Então, a gente gosta de falar que nós somos seres espirituais tendo uma experiência material. Esse aqui é nossa primeira experiência, nosso primeiro mundo, digamos assim, esse mundo material. A gente acredita que a alma surge no momento da concepção e depois que a gente morre, a nossa alma continua progredindo por infinitos mundos de Deus. Estamos numa jornada eterna de nos aproximarmos de Deus, que assim, Deus, nós consideramos ele como a essência divina é inatingível. E nós podemos conhecer a Deus através dos seus mensageiros. Já que a essência divina é santificada e está acima, ao mesmo tempo que ela está em todas as coisas,
nós acreditamos no Deus que é ao mesmo tempo imanente e transcendente, né? O imanente que está em tudo e transcendente que está acima de tudo. É um pouco dos dois. Então, a essência divina está santificada acima de todas as coisas. E aí, para Deus se fazer conhecer para o homem, homem eu falo no sentido de humanidade, Sim, né? sim, Aquela linguagem sim. antiga, né? Aham. Sim. Ele usa os seus mensageiros. E aí a gente chama isso até o convênio de Deus, a aliança de Deus. Tá. Que é o acordo, digamos assim, que ele faz com o ser humano. De que, por um lado, ele vai estar sempre enviando um mensageiro para estar nutrindo e cuidando da humanidade, para orientar a humanidade. Esse é o lado do acordo, digamos assim. E aí o lado da humanidade desse acordo é, então, reconhecer e seguir os ensinamentos de cada mensageiro. Então, essa é a aliança divina de nunca abandonar a humanidade. E aí isso continua pelos mundos de Deus, né? A gente morre e segue evoluindo. E aí a gente não tem muito uma descrição desses aléns, né? Fala que realmente está além da nossa imaginação. Tá. Assim, a nossa compreensão, os nossos sentidos aqui não são suficientes para realmente conseguir fazer uma descrição minimamente aceitável do que Da realmente grandiosidade, da né? grandiosidade dessa experiência que está além de tempo e de lugar. Né? Então, Mas Sensacional, né? com certeza. Sensacional. Os templos que tem, né? Agora já são 9, né? Com o do Chile são 9. Acho que Aquele o último que você me mandou, conta como. Não, então, eram para ser 9. Tá. Um deles foi destruído num terremoto. E aí ele não foi reconstruído ainda. Tá, entendi. Então hoje nós temos, por isso que fala 8, Isso. 8 assim, em uso, no caso, São né? 8, tem 8 casas de adoração continentais. Isso que eu ia te perguntar. Qual é a diferença desses, como por exemplo aquele que você me mandou da África, recente, né? Na Aquela República inauguração. Democrática do Congo. Isso. Então, qual é a diferença dos grandes, como o do Chile, e desses outros pequenos? Então, Pequenos assim, né, gente? Não pequenos, mas não tão grandiosos. que não é para abarcar um continente. Isso, exato. Então, assim, as casas de adoração, elas são, assim, lugares abertos para que pessoas de qualquer crença, como vocês puderem experimentar, Isso. qualquer crença pode ir lá e fazer suas orações, assim, sem se atrapalhando o outro, né? Não vou também cantar a oração para... sempre no silêncio, respeitando o outro, né? Tanto é que cada um dos templos sempre tem 9 entradas, Isso. justamente para simbolizar a entrada de todos os lados, de todas as crenças. Sim. Observamos. Então, né? essas casas de adoração são realmente focadas para realmente ir lá fazer orações, é mais focada para isso. Então, a ideia é que essa casa de adoração faz parte de um complexo maior, que a palavra é difícil, Tá. que é em árabe, que chama Mashriq al-Asqar. Significa o ponto do alvorecer da adoração de Deus. Tá. Eu acho que eu estou traduzindo certo. Então, a ideia é que esses lugares sejam meio que o centro de um complexo, que ali a adoração está no centro. E com o tempo, à medida que as comunidades avançam, ao redor você começa a ter hospitais, escolas. Então, assim, esse conjunto do Mashriq al-Asqar é que realmente é para ser algo que vai nutrir de forma bem holística a vida comunitária. Ai, que massa. Então, não é algo que é necessário para se ter uma comunidade. Normalmente, o que acontece? Tem essas continentais que já foram sendo feitas e foram escolhidas em lugares particulares especiais. Mas, assim, aí também tem a ideia que existam nacionais e locais. Foi inaugurada agora em março a primeira nacional, que é na República Democrática do Congo. Essa que foi casa de aquela que adoração. você me mandou a foto. A gente vai colocar para o pessoal ver várias fotos. E a ideia é que essas casas de adoração vão sendo construídas à medida que as comunidades chegam num nível de desenvolvimento e de vibrância maior. Porque é algo que meio que surge com a demanda, digamos assim. Entendi. À medida que a comunidade vai tendo muitas atividades, vai gerando uma transformação significativa naquelas comunidades, e você vê realmente novos padrões de vida surgindo, aí é natural que a comunidade precise desse centro, dessa casa de adoração, ao redor do qual vai gerar todo um ritmo de vida comunitária. Ai, que massa. E então a ideia é que também no futuro vai ter locais também. Será que a gente vai ter uma no Brasil um dia? Vai ter. A gente tem algumas comunidades aqui que estão bastante avançadas. Ai, que bacana, gente. É até impressionante. Por exemplo,
A comunidade Bahá'í, como criou essa estratégia do Instituto Ruhi, também criou uma estratégia do ISGP, Tá. que é Institute for Global Studies. Que é assim, jovens universitários, pelo menos até onde eu entendi, é dito que... É universitários. É Ou então universitários. prestes a entrar na universidade. Sim, o primeiro ano é dividido em 4 anos. Tá. O primeiro ano é para quem for ingressar numa universidade. Já o segundo, você já tem que estar em uma. Tá. E assim, o universitário, pelo menos eu tive isso também, ele tem muito aquele dilema de que trabalho que eu posso escolher para eu conseguir ajudar a humanidade, e o trabalho o curso que eu quero, eu vou poder ajudar com ele. Então, esse instituto foi criado para ajudar os universitários a conseguirem refletir sobre isso, traz materiais específicos para cada ano que contam histórias, que tem dinâmicas, Que massa. e eles são escolhidos em lugares específicos, a maioria deles em lugares isolados, que eles vão poder interagir entre si. Modelo retiro, né? Digamos. Tá, entendi. Como se fosse um retiro. E assim, o ISGP que eu fui com meu irmão foi no Rio Grande do Sul. E quando a gente foi lá, eles mostraram a sede Bahá'í deles. Quando eu entrei, eu fiquei encantada, porque era um lugar gigantesco. Tá. E no teto tinha uma estrela de 9 pontas grandona, com um relevo, não. Com meio Máximo nome? Não, como Com se pintura? fosse... Não, é como se fosse um buraco. Ah, tá. Que tinha lâmpadas dentro. Tá. Sim. E eu fiquei assim, olhando pro teto. Uma sanca. Isso, Esse é a o sanca nome? de gesso. É provável. Enfim, e eu tinha ficado encantada, pensando, nossa, essa comunidade está tão desenvolvida assim, porque olha o tamanho desse, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Entendi. E eu fiquei refletindo, nossa, no Brasil já tem comunidade que está tão desenvolvida. Desse tamanhão, né, gente? E você fica refletindo assim, pensando. Tudo que vai acontecer. Esses livros de vocês, eles vêm, por exemplo, onde tem lá a votação, tudo, é no Irã? Ou não? Já saiu do Irã isso? Por Então- exemplo, esses livros, tudo, a diretriz vem de lá? Ou como é que eu posso chamar assim, a sede, digamos assim, é isso? Então, o Centro Mundial Bahá'í, assim, digamos, o coração administrativo, fica em Israel. Ah, tá em Israel. porque, Olha que interessante. Bahá'u'lláh, ele está sepultado lá. Então, Foi da presídio. porque Bahá'u'lláh, Né? ele passou 40 anos em prisão como exilado. Tá. Então, ele passou por Constantinopla, Adrianópolis, passou por uma cidade que a gente chama de Aca, que é já também em Israel também, que é uma cidade de prisão. E aí ele passou os últimos anos de vida numa cidade que chama Barji, que é também em Israel. E aí ele está sepultado lá. Então, lá é o nosso centro administrativo, é o nosso local sagrado também. É o local sagrado de muitas religiões. Então, a gente também chama de Terra Santa. Tá. Então, lá que também a gente vai ter os prédios administrativos. Eu tive a oportunidade de dar... A gente sempre que trabalha lá são voluntários. Até nas posições administrativas, assim, de tudo. Tem de jardim, segurança, finanças, assim, tem de tudo. Aí eu tive a oportunidade de ficar 1 ano e meio lá, dando serviço voluntário. E conheci os prédios, pude visitar os santuários, fazer minha peregrinação, que a gente vai visitar os lugares de sepultamento, os lugares onde Bahá'u'lláh viveu também são considerados lugares sagrados. Sim. Então, esse é o centro administrativo. Os materiais, eles não vêm de lá. Tá. O que aconteceu? Na década de 70, a comunidade mundial estava sentindo assim, a gente precisa capacitar as pessoas para o serviço. Tá. Então, cada país foi orientado a criar um instituto de capacitação. Esses institutos iriam se preocupar em criar materiais para ajudar as comunidades a capacitar as pessoas, para ter uma aula de crianças, Tá. para ter grupos de estudo. Aí, na Colômbia, surgiu o Instituto Ruhi. Esse instituto, a partir da experiência, foi criando esses materiais aqui, como esse aqui, que a gente está vendo. Tá. Então, esse Instituto Ruhi é colombiano. Olha só. E aí, cada país foi criando materiais, mas com o tempo, a gente foi vendo que esses materiais, eles tinham uma efetividade universal, assim. Tá. Eles foram começando a experimentar eles em outros países, foi se revisando e melhorando eles, e agora a gente usa esse mesmo material no mundo todo. Ah,
que Coisa massa. interessante. E ainda tem mais deles, tem atualmente 14 livros, Tá. e aí estão sendo feitos, que eles começam focando muito realmente em capacitar as pessoas para ter atividades e se capacitar para isso, e aí depois até o 7º livro. Aí depois do 7º vem assuntos que são mais de aprofundamento, de construção de comunidade, vai falar dessa aliança que eu falei, da Tá. aliança de Deus. Eu expliquei de forma muito sucinta, mas é um conceito espiritualmente muito Não, mas profundo. foi maravilhoso, É que assim, nem- né? É uma primeira semente. É, Obrigada. é só para dar o gostinho. Aham. Porque da mesma forma que, por exemplo, no cristianismo, né, a gente tem a Santíssima Trindade. Aham. Você fala, Pai, Filho e Espírito Santo, Pronto. beleza. Mas assim, Não é isso. é um Não é só negócio isso. complexo, profundo. Então, essa aliança também é um tema assim que é bem. Aí tem um livro que é só para isso, e ainda é algo que passa só na superfície. Então, assim, esses ainda estão sendo desenvolvidos. O primeiro livro foi revisado, acho que há uns 2 anos atrás, então estão sempre sendo melhorados. E realmente eles surgem da prática. Eles surgiram, não foi de um grupo de acadêmicos, assim, acima de tudo. Não, é gente indo para o campo, aplicando isso com Vendo o que famílias. funciona, né, nas comunidades. Porque a ideia é que os jovens desenvolvam essa leitura da realidade. Tá. Eles olhem ao seu redor e pensem, o que a gente pode fazer? O que é uma necessidade? Claro que vão fazendo coisas dentro do que a realidade permite. É possível. Né? Sim. Mas isso, à medida que a comunidade vai aumentando em complexidade, tem mais atividades, isso começa realmente a penetrar nas raízes da comunidade, mais coisas se tornam possíveis. Então, em comunidades onde você já vai ter milhares de pessoas envolvidas nas comunidades, é natural que comecem a agir. Assim, isso que ela falou, por exemplo, é uma ação de serviço, Tá. certo? Aí, quando está aumentando a complexidade, começa a surgir projetos de serviço. O projeto tem esse escopo maior, né? De realmente Tá. uma coisa que Atingir tem... mais pessoas. Isso. Fazer uma mudança Tem mais estruturado, significativa. Isso, demanda um continuado. planejamento maior, tudo isso, né? Então, tem comunidades muito maiores que já trabalham com educação sobre agricultura familiar, educação de higiene, trabalho com as famílias, educação de higiene para os filhos, né? Então, a ideia justamente do Master Kolaskar que eu falei mais cedo é justamente que começa pela adoração, mas aí você começa então porque não adianta você falar de adoração sem falar de serviço. Sim, Né? concordo. Então, assim, a gente acredita muito na ideia de que você julga a árvore pelos frutos, né? Isso se eu não me engano, é uma citação bíblica. Né? E aí, então, esse centro de adoração tem que trazer essa parte dos projetos, e quanto mais cresce, mais sofisticado eles se tornam. Olha, gente, eu queria dizer que eu estou bem satisfeita porque a gente estava conversando sobre qual seria o futuro do Brasil, do mundo, com a nova geração. Aí eu quero dizer que vocês dois hoje me plantaram uma semente de esperança, Deu um porque vocês alento, são assim. jovens, né? Você tem 18, você tem 28, mas, gente, é tão bom ver que existe isso, porque a gente tava, né, amor, conversando assim, poxa, a gente anda vendo umas coisas, o que vai ser desse mundo com essa gurizada aí? E ver vocês tão... tô toda arrepiada, tá vendo? Vocês estão. Isso é um Esse valor. entusiasmo, né? Que a gente Isso. percebe. A né? gente vê o valor dentro do coração de vocês, o olho de vocês brilha quando vocês falam. Eu estou muito emocionada, muito feliz de ver, sabe? E assim, juro, hoje vocês me deram uma. Ai, meu Deus, acho que o mundo vai ficar. Porque a gente estava tão, né, amor, tão assim. Isso, e exatamente, vocês são porque brilhantes. porque a gente percebe, né, no nosso dia a dia, assim, como você falou, né, todo mundo tem problemas e às vezes essas angústias elas acabam ficando mais presentes porque você se depara com o noticiário e com o momento político e com a maneira como as pessoas, digamos assim, supervalorizam às vezes o problema, né? Ao invés de tentar buscar A solução. exatamente, ao invés de buscar a solução. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que estão, digamos assim, trazendo esse alento, né, para a gente, assim, essas boas... São engajados. Exatamente, estão engajados, de fato. Mudar De a fato. comunidade. São engajados em mudar a comunidade. E até uma outra coisa que eu ia perguntar para vocês rapidamente, assim, vocês percebem, por exemplo, vocês trabalham, principalmente no teu caso, Elizabeth, você trabalha com crianças, você percebe dos pais, assim, dizer assim,
percebi que meu filho, digamos assim, ele está com uma atitude melhor, ele está se dando um pouco melhor na escola também. Vocês conseguem perceber, vocês recebem esse feedback dos pais, dessas crianças que estão participando das ações com vocês, de que de alguma forma isso tem contribuído para eles fora também, na comunidade de maneira geral? Vocês percebem isso? Olha, normalmente, quando a gente começa uma atividade de dar aula para criança, cada coisa é muito progressiva. Muitas comunidades já têm sim esse feedback de os pais já irem conversando com as professoras, dizendo que ele melhorou muito e ele se interessa muito. E a nossa comunidade ela está ainda no processo de que, no momento, ainda não tiveram uma diferença tão grande. Mas eles mesmos se interessam e as crianças são as primeiras que chegam na Casa Bahá'í. Elas começaram, agora que as atividades são de manhã e não de tarde, elas começaram a acordar mais cedo. E as que não conseguem acordar mais cedo, no caso uma que é bem gaiatinha, elas me acordam, professora, vai lá me acordar. Aí baixa a minha janela assim. Então elas estão no processo de elas mesmas perceberem que elas querem ir. Essa mudança. Sim, né? essa primeira mudança. Mesmo tão pequenininhos, né? Coisa mais fofa. É uma coisa que essa mudança começa a ficar mais evidente quando o trabalho com as famílias também vai se aprofundando. Porque não adianta só dar aula e a família fica à margem. É isso. Então, a ideia é justamente visitar essas famílias, explicar o que está sendo feito, né? Também trazer a parte devocional para a casa das pessoas, que a oração é algo que, independente da crença, a gente acredita que traz um impacto para a comunidade. O serviço e a oração, né? Não é só também rezar e esperar que o reino de Deus venha sozinho. Você tem que agir. É o equilíbrio. É um equilíbrio, né? E aí trazer para essas famílias de ajudar as crianças. Tem algumas comunidades que as crianças são quem nas casas puxam os momentos de reunião de oração. Que elas, não, vamos fazer oração, é o nosso dia de ter reunião de oração aqui. É um agente transformador. E aí esses espaços de oração não são só para oração, mas conversar sobre serviço, o que pode ser feito, né? E aí, à medida que a família se aproxima cada vez mais, a diferença fica ainda mais visível, porque aí a família vai ajudar a reforçar esses aspectos positivos. Isso é muito legal. E o que você estava falando antes sobre, né, isso dá uma esperança, né? Dá. Que assim, na Fé Bahá'í, uma das coisas que a gente acredita, né, é a harmonia entre ciência e religião. Pra gente é uma coisa muito importante, porque Abdu'l-Bahá, como ela falou, né, que é uma referência, ele é filho do Bahá'u'lláh, filho do fundador, e foi colocado como intérprete oficial das palavras do pai. O próprio pai meio que educou ele para isso, né? E aí, uma das coisas que ele fala é que assim, a religião sem ciência é superstição. Então, é algo que a gente valoriza muito. E aí vem nesse assunto, eu acho, da gente reconhecer que na nossa natureza animal a gente tem um viés negativo muito grande. Se a gente para pensar, né? Eu posso ter um dia maravilhoso. Aí vem uma experiência negativa, arruinou meu dia. Tudo que veio de maravilhoso já esqueci. Eu tô aqui pra coxa todo triste, não... Então, assim, a gente é muito... Como a gente vê na TV, né? Os noticiários sempre focam nas notícias de desgraça e tudo mais... E o holofote para coisas positivas é reduzido. Então, é uma coisa que, assim, chama a nossa atenção, é da nossa natureza, digamos assim. E aí vem a importância da gente estar consciente disso e trabalhar com isso em mente, né? Eu tenho amigos que, às vezes, eu conversando com eles, eles vêm falar, nossa, não, tá tudo uma porcaria, tá tudo horrível. Tem muitos problemas, isso a gente não nega. Mas se a gente olha para o progresso da humanidade... Assim, a tendência de violência, a quantidade de conflitos, a tendência histórica, a gente está numa diminuição considerável. Eu estou falando, se a gente falar numa escala 200, 300 anos atrás, a diferença é gritante. E a questão até da inclusão, da social, a participação das mulheres na sociedade, as vozes das minorias oprimidas. Então, assim... A gente tem movimentos em direção à evolução da sociedade, né? Só que a gente tem um viés negativo muito pesado. Sim, é mais fácil, né? Ficar para baixo do que a gente agradecer. Isso. E assim, quando a gente... Tem muitas pessoas no mundo querendo fazer a diferença positiva, né? E aí, uma coisa até que anima a gente na comunidade Bahá'í é quando a gente vai vendo também como o que a gente está fazendo. Ela tem a aula de criança dela, eu tô com o meu grupo de pré-jovens também, mas às vezes a gente pode ficar muito focado só na nossa atividade, às vezes pode desanimar um pouco porque é muito trabalhoso, às vezes demora um pouco para ver alguns resultados. Mas quando a gente vê que é um movimento global
e ver as notícias que vêm das ilhas do Pacífico, que vêm da Mongólia, que vêm da Índia, na Europa, no Canadá, assim, a gente vê a unidade de visão que a comunidade Bahá'í tem, assim, de gerar uma transformação positiva. Estamos todos trilhando um mesmo caminho de serviço, assim. Nossa, isso dá uma nova vida, assim, estila e realmente dá novas A energias. gente se arrepia também. Não, mas vocês me arrepiaram. Eu fiquei muito feliz, vocês não têm noção como foi muito bacana. A gente queria muito tempo, né? Tentamos algumas vezes, né, Davi? Mas foi no dia certo, na hora certa. E eu tenho certeza que quem assistir, acho que vai sentir esse arrepio também. Vai falar, pô, vou ficar curioso. Se alguém, né, se interessar, quiser visitar, vocês têm algum telefone, um Instagram, alguma coisa? Como que as pessoas que tiverem interesse podem contactar vocês? Olha, a gente tem planejado em criar um Instagram da comunidade das Rocas, que Tá. também pode ser linkado com as outras atividades da comunidade toda. Certo. Mas no momento, como ainda não tem ele, Aham. então Pode ser o meu contato, Pode né? ser Por o exemplo. Pode dar o Pode seu ser, telefone, pode. que aí depois a gente A gente coloca, coloca no vídeo. caractere Ah, aqui, certo. Pronto. Então, assim, o meu contato, né? O DDD daqui 84 98810 6099. Esse é o meu contato. Então, quem tiver querendo conhecer melhor, participar, ou se tirar dúvida, tá curioso, pode ficar à vontade para mandar mensagem para mim. Eu acredito que também que a gente tem um e-mail. Eu vou só dar uma coladinha aqui. Fica à Fique à vontade. Fique à Eu não lembro vontade. que qual. Pode Pois é. ver. Porque assim, na Fé Bahá'í nós não temos um clero. Tá. Sim. Não tem pastor, não tem padre. Sim. Porque assim, a gente o entendimento é que assim, figuras de liderança assim, elas desempenharam um papel muito importante de ser aquele pastor da comunidade, né? Sim. Ajudar a guiar o rebanho, digamos assim, ajudar a mediar um pouco para as pessoas para se conectar com a palavra de Deus. Tá. Mas agora a gente entende que a humanidade está num estágio de maturidade novo, avançado, está realmente no estágio de maturidade. Estamos chegando na fase adulta da humanidade. Por isso não necessita alguém para. Isso. Cada um tem que ser responsável pelo seu próprio progresso espiritual. Você não pode depender de uma figura de liderança. Então, ao invés de a gente ter clero, nós temos instituições eleitas. Tá. Então, no nível local, existe o que a gente chama de Assembleia Espiritual Local. Tá. São 9 adultos que são eleitos anualmente. E aí é uma eleição que é toda, assim, não é uma eleição parecida com a que a gente vê, não tem candidatura, não tem propaganda, é até a pessoa que se promove para querer ser eleita, isso é mal visto até, assim, a pessoa não vai ser votada se ela ficar fazendo autopromoção, Entendi. porque vai contra os princípios da eleição Bahá'í. Sim. Tá. É uma questão que a pessoa tenha o dever de participar da vida comunitária e saber as coisas que estão acontecendo. Assim que eu vou saber quem eu vou votar. A pessoa que é exemplo de caráter, que está engajada em atividade. Então, para eu saber em quem votar, não é campanha. Eu tenho que participar da vida comunitária. Sem Então, é uma dúvida. responsabilidade do indivíduo. Então, Certo. a gente tem essa instituição que tem um e-mail. Tá, pode falar, que eu tenho certeza que vocês vão ser contactados. O e-mail é AEL, no caso AEL, Certo? ponto natal arroba Bahá'í, então bahai.org.br. Esse é o e-mail da instituição Bahá'í oficial aqui de Natal, Assembleia Espiritual Local, mas também, de novo, meu telefone também para quem quiser entrar em contato. Tá, a gente vai colocar uma tarjinha assim Eu fico no muito- final, Pode ficar à porque vontade. acho que muitas pessoas vão aparecer. Gente, antes de acabar, eu vou fazer aqui o meu momento. Vamos ganhar banana. Gente, Os chipzinhos de banana? assim, meus não? chips de banana, É. gente, Nana Chip. O que eu descobri? Eu sou viciada nisso. E eu não tinha achado ainda um lugar aqui em Natal. Tem algumas, né, empresas, claro. Mas essa especial aqui é lá de Parnamirim. Aí eu conversei lá com o pessoal. Chama Nana Chip. O pessoal é lá de Manaus. Eles têm um jeitinho de fazer perfeito. Tem de pimenta, tem doce, tem todas. Então, são pessoas que ajudam a gente a fazer o Engajados. Então, a gente quer pedir aí digamos, priorize a Nana Chip, tá bom, gente? Pois é, Obrigada. e valoriza o comércio local, né? Isso, Também experimentem, aproveitando. Por favor, é delicioso. Pois Minha é. esposa é lá de Manaus também, tá aí, ó. Olha aí. Olha, Pode pegar, tem a de fica à pimenta, vontade. Tem a doce. Os frutos de lá são de qualidade, tá? Não, Né? gente, é muito maravilhoso. Assim, a gente está apaixonado. A gente gosta, assim, não só de
trazer o pessoal. É sempre em relação a É Natal. muito bom mesmo. Não, é boa, gente. Bem Eu crocante, viciei. né? Bem bacana. Eu viciei. A gente sempre tenta, né, priorizar quem trabalha com coisas locais. Então, o pessoal lá do Paladar Sertanejo, que sempre tem coisas locais, são pessoas que nos ajudam. Tem um atendimento maravilhoso, pessoal, sempre super simpático, super Verdade. prestativo. São Então, pessoas que ajudam os engajados. Então, a gente Exatamente. agradece e pede que quem puder priorizar essas marcas está fazendo bem aí para todo mundo, e gente. esse momento aqui, que é o momento de gratidão, né? Nossa, a gente Sim, aproveita a gente também. tem um pequeno mimo para Isso, vocês. que a gente sempre faz para todos os convidados, certo? Aí vocês depois fazem aí algum sorteio Bahá'í para descobrir quem é que vai ficar, porque a gente tinha feito um para representar para vocês, Isso. certo? Mas é com todo carinho, de qualquer forma, vocês são primos, não vão brigar por causa disso, tá certo? Então, Ó, passa aqui pra Elizabeth, vocês. É um mimozinho que a gente personaliza, ó. Tem aqui, ó, a logomarca aqui do nosso. E com o templo lá, Deixa eu só mostrar aqui. o templo A nossa Lotus lá da corujinha, Índia, que ela a gente é colocou também. Aqui a nosso, Isso. nosso bichinho de estimação. Eu adorei a A coruja. corujinha É. é o templo de cor de lótus. Isso, Da Índia. exatamente. Que coisa fofa, gente. Pois é, o nosso artesanatozinho, assim, a Samanta, é feito em duas mãos, Samanta pinta pedrinha de branca e eu Não, eu desenho. consigo estragar até a pintura branca. Não tenho o dom, mas eu pinto de branco com todo o amor do mundo, gente. A gente sempre fala, né? É um momento assim, por que que é uma pedrinha, né? A pedrinha é para sempre. A gente quer que vocês para sempre lembrem desse momento. E assim, a gente gosta muito de agradecer o tempo, porque é tudo que a gente tem, acho que mais saúde e tempo são joias preciosas, né? Com certeza. Então, obrigada de ter dedicado esse tempo para a gente. Foi tão. Compartilhar essas informações Né, foi tão bacanas, enriquecedor. exatamente. A gente está muito grato, assim, vocês fizeram a diferença do nosso dia, pode ter certeza. Eu tenho certeza que vai chegar a mensagem para muita gente que está precisando, assim, dessa esperança. Então, muito obrigada de vocês terem vindo, foi demais. A gente que agradece, foi muito legal essa conversa com vocês. Na verdade, a gente agradece muito porque vocês terem dado espaço para a gente falar sobre a fé Bahá'í, eu tenho certeza que vai impulsionar as nossas atividades. Então, vocês também estão sendo a gente nesse processo. Olha aí, com muito orgulho. E a gente vai lá, nós vamos com lá, né? certeza, A gente com vai certeza. lá, vai participar com vocês um dia. Eu quero ver, quero conhecer. A gente adora essas coisas. É muito maravilhoso. Vocês nos aguardem. Vão ser muito. Tá, joia. Gratidão, gente. Então é isso, Obrigada, pessoal. viu? Obrigado por terem acompanhado. Até a próxima. Até a próxima.